Você já se perguntou se os acontecimentos do mundo são sinal de algo maior? Furacões, clima, guerras, morte ao amor ao próximo, governos cada vez mais autoritários, o mundo inteiro se distraindo com o mundo virtual. Mas fomos alertados sobre isso. A Bíblia nos revelou sinais que apontam para o fim dos tempos, e o que estamos vendo agora pode ser apenas o começo. Sofreu mais uma guerra. No princípio, Deus criou os céus e a terra, e com isso também criou o primeiro homem, seu nome, Adão. Junto com Adão, surgiu também a primeira mulher, Eva. Criações perfeitas, em uma época sem sofrimento, sem morte, onde a humanidade vivia em harmonia com o Criador. Tudo parecia perfeito, porém a desobediência e a mentira fez o homem perder tudo. Deus criou o homem, sua imagem e semelhança, e como um filho deve obediência ao seu pai, o Criador só queria a obediência do homem. Ele colocou Adão e Eva para morarem em um local chamado Jardim do Éden, um local sagrado e puro. E plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, da banda do Oriente, e pôs ali o homem que tinha formado. E o Senhor Deus fez brotar da terra toda árvore agradável à vista e boa para a comida, e a árvore da vida no meio do jardim, e a árvore da ciência do bem e do mal. E saía um rio do Éden para regar o jardim, e dali se dividia e se tornava em 4 braços. Tudo isso com uma simples condição: não comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. E o Senhor deu a seguinte ordem ao homem: comerás livremente o fruto de qualquer espécie de árvore que está no jardim. Contudo, não comerás da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que dela comeres, com toda a certeza morrerás. Satanás, um anjo caído que Deus havia expulsado dos céus, assumiu a forma de uma serpente e induziu Eva a comer e levar para Adão o fruto proibido. Assim um homem perdeu seu maior amigo, seu Criador, e assim o pecado contaminou a humanidade. Após milênios marcados por profetas, histórias de redenção e até mesmo um dilúvio, Deus oferece à humanidade uma nova chance de salvação. Ele faz uma promessa: enviar seu próprio Filho como o caminho para a libertação de toda a humanidade. Surge então Jesus Cristo. Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Isaías 53:4. Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. Ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. Pela transgressão do meu povo ele foi ferido. As iniquidades deles levará sobre si. Um homem puro, de bom coração, com boas intenções e que curava e fazia milagres somente para mudar a vida das pessoas e exaltar o poder de Deus. Ele não cobrava nada, era um homem com atitudes retas, porém Satanás e a humanidade trataram ele com ódio e desprezo, sem o mesmo não ter feito nada além do bem. Jesus Cristo foi crucificado e com isso todos os pecados da humanidade foram perdoados. E isso nos deu uma chance de sermos salvos. Mas ele também nos alertou sobre o fim. E estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a eles os seus discípulos em particular, dizendo: Dize-nos, quando serão essas coisas? E qual sinal haverá da tua vinda
e do fim do mundo. E Jesus respondendo, disse-lhes: Acautelai-vos que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome, dizendo, Eu sou o Cristo, e enganarão muitos. E ouvireis de guerras e de rumores de guerras. Vede que não vos assusteis, porque é necessário que isso tudo aconteça. Mas ainda não é o fim, porque se levantará nação contra nação e reino contra reino, e haverá fomes e pestes, terremotos em vários lugares, mas todas essas coisas são o princípio das dores. Então vos hão de entregar para serdes atormentados, e matar-vos-ão, e sereis odiados por todas as nações por causa do meu nome. Então muitos serão escandalizados e trair-se-ão uns aos outros, e uns aos outros se odiarão, e surgirão muitos falsos profetas, enganarão muitos, e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Mas tudo isso que falei é só uma parte do Apocalipse. No final do primeiro século, o apóstolo João, exilado na ilha de Patmos, recebeu uma revelação diretamente de Deus. Esta visão, registrada no livro de Apocalipse, descreve o destino final da humanidade e o plano divino para o fim dos tempos. Com base bíblica, João recebeu essa informação em um domingo, enquanto estava em espírito com Deus. Ele descreve um encontro com Jesus glorificado, em que Jesus ordena que ele escreva o que lhe será revelado. João foi instruído a escrever 7 cartas e enviá-las para 7 igrejas na Ásia. As cartas foram: Éfeso. A carta era uma advertência por abandonar o primeiro amor, que seria abandonar Jesus. Esmirna. Encorajou a igreja diante da perseguição. Pérgamo. Advertência contra a doutrina de vários mestres. Tiátira. Correção por tolerar imoralidade. Sardes. Repreensão pela falta de vida espiritual. Filadélfia. Louvor pela fidelidade. Laodiceia. Repreensão pela mornidão espiritual. A Bíblia relata que João foi levado em espírito aos céus, onde viu Deus em um magnífico trono, cercado por 24 anciões e 4 seres viventes, todos louvando sua santidade. E havia um livro com 7 selos que ninguém é digno de abrir, senão o Cordeiro, Jesus Cristo. O livro selado contém os planos de Deus para o fim do mundo, e Jesus é o único digno de ver e executar esses planos. Cada selo contém seu significado único. O primeiro selo é o Cavaleiro Branco. O primeiro selo revela um cavaleiro montado em um cavalo branco, segurando um arco, com uma coroa sendo dada a ele. Ele sai vencendo e para vencer. Alguns veem como uma representação de Cristo e do avanço do Evangelho, porque ele também aparece em um cavalo branco em Apocalipse 19. Outros o associam ao anticristo ou ao falso Messias, ou até conquista militar, visto que tem um arco, mas não tem flechas, sugerindo uma vitória diplomática ou enganadora. Esse selo pode simbolizar a expansão de poder ou ideologias frequentemente associadas à falsa paz. O segundo selo revela um cavaleiro montado em um cavalo vermelho, portando uma grande espada. Ele recebe o poder para tirar a paz da terra, fazendo com que as pessoas se matem uma às outras. A interpretação mais comum é que o cavalo vermelho é associada à guerra, violência e conflito. A paz é removida da terra, indicando um período de conflitos intensos, tanto entre nações quanto dentro delas. Algo que vemos cada vez mais acontecendo. O mundo é um lugar mais violento hoje do que no começo deste século. Há pelo menos 8 grandes guerras sendo travadas no momento, além de dezenas de conflitos armados em busca de territórios ou governo. O terceiro selo revela um cavaleiro em um cavalo preto, carregando uma balança na mão. Uma voz proclama: 1 quilo de trigo por 1 denário e 3 quilos de cevada por 1 denário, mas não danifique o azeite e o vinho.
A balança e os preços exorbitantes indicam escassez de alimentos e inflação econômica. O trigo e a cevada eram alimentos básicos, enquanto o azeite e o vinho eram produtos mais luxuosos, sugerindo que o básico se torna inacessível enquanto o luxo perde valor. O quarto selo: o Cavaleiro Amarelo. O quarto selo revela um cavaleiro em um cavalo amarelo chamado Morte. Ele recebe o poder sobre a quarta parte da terra para matar com espada, fome, pestes e feras. A interpretação mais comum é que o cavalo pálido simboliza a morte em todas as suas formas, violência, privações e doenças, e representa uma devastação massiva em escala global com mortes causadas por múltiplos fatores, trazendo terror à humanidade. O quinto selo: as almas dos mártires. O quinto selo revela as almas dos mártires sobre o altar celestial. Eles clamam por justiça, perguntando: até quando, ó Senhor, não julgarás e vingarás o nosso sangue sobre os que habitam na terra? Eles recebem vestes brancas e são instruídos a esperar por um tempo determinado. Este selo simboliza o sofrimento dos cristãos que morreram por sua fé e a promessa de que a justiça divina será cumprida no tempo certo. Representa o clamor da justiça para os justos e o lembrete de que o julgamento divino é inevitável. O sexto selo: catástrofes cósmicas. Quando o sexto selo é aberto, há um grande terremoto. O sol fica negro como saco de crina. A lua torna-se vermelha com o sangue. As estrelas caem do céu e o céu se enrola como um pergaminho. Montanhas e ilhas são removidas de seus lugares. As pessoas, desde reis até escravos, se escondem e clamam: caiam sobre nós e nos escondam da face daquele que está sentado no trono e da ira do Cordeiro. A interpretação é que este selo descreve eventos cósmicos que causam terror global. Eles simbolizam o início da ira de Deus sendo derramada, abalando a terra e o universo. Representa um ponto crítico no julgamento de Deus, onde até os mais poderosos reconhecem seu poder. O sétimo e último selo é o silêncio no céu e a preparação das trombetas. Quando o sétimo selo é aberto, há silêncio no céu por cerca de meia hora. 7 anjos são entregues com 7 trombetas, marcando o início de uma nova série de julgamentos. Após os selos serem abertos, as trombetas são tocadas e a cada trombeta tocada, um evento acontece. A primeira trombeta é granizo e fogo misturados com sangue. O primeiro anjo tocou a trombeta e houve saraiva e fogo de mistura com sangue e foram atirados à terra. Foi então queimada a terceira parte da terra e das árvores e também de toda a erva verde. O significado desta trombeta representa destruição ecológica e juízo divino sobre a criação. Muitos interpretam isso como uma punição direta contra os pecados da humanidade. Segunda trombeta: montanha de fogo no mar. O segundo anjo tocou a trombeta e uma como que grande montanha ardendo em chamas foi atirada ao mar, cuja terça parte se tornou em sangue e morreu a terça parte das criaturas viventes existentes no mar e foi destruída a terça parte das embarcações. Muitos interpretam essa trombeta como alguma destruição do comércio marítimo e de ecossistemas. Talvez simbolize uma catástrofe natural ou até uma guerra marítima. Como João vivia em outra época, as visões que ele viu podem ser consideradas como uma bomba atômica explodindo no mar e contaminando a água, ou até mesmo algum astro ou alguma grande massa ardente caindo no mar. Terceira trombeta: a estrela Absinto. O terceiro anjo tocou a trombeta e caiu do céu uma grande estrela ardendo como tocha e caiu sobre a terça parte dos rios e sobre as fontes das águas. O nome da estrela é Absinto, e a terça parte das águas tornou-se em absinto, e muitos dos homens morreram por causa dessas águas, porque se tornaram amargas. A estrela pode simbolizar um meteoro ou uma entidade espiritual. Algo que contamina a água representa o julgamento de Deus através da poluição ou escassez da água potável. A quarta trombeta é escuridão no sol, na lua e nas estrelas.
estrelas. O quarto anjo tocou a trombeta e foi ferida a terça parte do sol, a terça parte da lua e a terça parte das estrelas, para que a terça parte deles escurecesse e na sua terça parte não brilhasse, tanto de dia como também de noite. O evento em si é 1/3 do sol, da lua e das estrelas escurecendo, trazendo trevas parciais sobre a Terra. Este evento representa um impacto direto na ordem natural dos cosmos, causando terror e anunciando os juízos vindouros. Basicamente, o sol, a lua e as estrelas vão entrar em escuridão total e deixar a Terra em total desespero. Isso já vem acontecendo com manchas no sol e vem acontecendo coisas estranhas no sol, como uma mancha do tamanho da Terra escurecendo sobre a face do sol e deixando os cientistas apavorados. A quinta trombeta. O primeiro ai. Gafanhotos do abismo. O quinto anjo tocou a trombeta e viu uma estrela caída do céu na terra. A estrela foi dada como chave do poço do abismo. Do fumo saíram gafanhotos para a terra, e foi-lhes dado poder como que têm os escorpiões da terra. No evento, gafanhotos saem do abismo após a abertura de algum poço, com a permissão divina e com a permissão para atormentar homens sem matá-los durante 5 meses. O significado é que os gafanhotos podem simbolizar seres demoníacos e forças de destruição. Eles não atacam a natureza, mas os seres humanos que não possuem selo de Deus. A sexta trombeta. O segundo ai. Exército de cavaleiros. O sexto anjo tocou a trombeta e ouviu uma voz dos 4 cantos do altar de ouro, que se encontra na presença de Deus, dizendo ao anjo: solta os 4 anjos que se encontram atados junto ao grande rio Eufrates. O número dos exércitos dos cavaleiros era de 20.000 vezes 10 milhares. Eu ouvi o seu número. Este evento simboliza guerra, destruição e juízo divino em escala global, sendo interpretado por alguns como guerra literal ou espiritual. A sétima trombeta, o reinado de Cristo. O sétimo anjo tocou a trombeta e houve nos céus grandes vozes dizendo: o reino do mundo se tornou de nosso Senhor, o do seu Cristo, e ele reinará pelo século dos séculos. Este evento, a sétima trombeta, anuncia o reinado eterno de Cristo e o início do julgamento final. O templo de Deus no céu é aberto e a arca da aliança é vista. Relâmpagos, terremotos e grande granizo acompanham o evento. Esse é o clímax do Apocalipse, marcando a vitória de Deus sobre o mal e o estabelecimento de seu reino. Após as 7 trombetas, também é citada na Bíblia as 7 taças da ira de Deus. A explicação dessas taças são 7 anjos em um momento de solenidade e poder divino que derramam as taças que trazem os últimos e mais intensos juízos de Deus sobre a humanidade. Esses eventos não são apenas demonstrações da ira de Deus, mas revelações do plano divino, mostrando o contraste entre a justiça de Deus e a obstinação humana. A primeira taça derramada traz úlceras dolorosas que atingem os que seguem a besta. A primeira taça afeta diretamente os adoradores da besta, trazendo úlceras terríveis. Esse sofrimento físico expõe a fragilidade das suas escolhas e as consequências inevitáveis de rejeitar a Deus. A segunda taça derramada faz o mar se tornar sangue. O mar, fonte de vida e sustento, se transforma em sangue, matando toda a vida marítima, e essa praga simboliza a devastação e o caos no sistema que sustenta a humanidade. O terceiro cálice derramado é sobre os rios e as fontes se tornarem sangue. Agora as águas doces também são transformadas em sangue, não há mais refrigério ou escape. Essa praga reflete a justiça divina contra os que derramaram o sangue dos inocentes. A quarta taça derramada, o sol queima a humanidade com fogo. Com a quarta taça, o sol, que sempre foi fonte de vida, torna-se instrumento de julgamento. As pessoas são queimadas com calor extremo, mas em vez de se arrependerem, continuam a blasfemar contra Deus. A quinta taça traz uma escuridão profunda sobre o reino da besta. É um colapso de seu domínio, trazendo confusão
confusão e desespero. As pessoas, em agonia, mordem suas próprias línguas, mas continuam a resistir à verdade. A sexta taça derramada, o Eufrates seca, preparando o caminho para o Armagedon. O grande rio Eufrates seca, permitindo que os reis do Oriente avancem para a batalha final. Espíritos malignos, enviados pelo dragão, pela besta e pelo falso profeta, enganam as nações e as reúnem para o confronto decisivo contra Deus. A sétima taça derramada, raios, terremotos e granizo devastam a terra. A última taça é acompanhada por um grande clamor do céu: está feito. A terra é abalada por um terremoto sem precedentes. Cidades desmoronam, ilhas desaparecem e granizo gigante destrói o que resta. Esse é o ato final da ira de Deus, encerrando o ciclo de julgamentos. Essas taças representam o ponto em que Deus coloca um fim definitivo ao mal. Ao mesmo tempo, revelam a obstinação humana diante da oportunidade de arrependimento, mostrando a profundidade da separação entre a humanidade e a santidade divina. No final do Apocalipse, o Armagedon e a derrota do mal, chega o momento decisivo em que a glória e a majestade de Cristo retorna dos céus, liderando o exército celestial. Ele vem como o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores, trazendo justiça e triunfo. O anticristo e o falso profeta, os grandes líderes da rebelião contra Deus, são derrotados e lançados no lago de fogo. Satanás, que por tanto tempo enganou e corrompeu as nações, é aprisionado por 1000 anos. Após esse período, ele será solto brevemente para reunir seus últimos seguidores, mas será finalmente derrotado e lançado para sempre no lago de fogo, encerrando de uma vez por todas o poder do mal sobre a criação. Este evento marca a vitória final de Cristo. É um momento em que a justiça divina prevalece e o mal é vencido para sempre. A longa batalha entre a luz e as trevas chega ao fim e o governo de Deus é estabelecido totalmente. Após o julgamento final, Deus inicia uma nova criação. O antigo céu e a antiga terra passam, dando lugar a um novo céu e uma nova terra. Nesse cenário glorioso, a Nova Jerusalém desce do céu como uma noiva adornada para seu noivo. Essa cidade repleta de esplendor e beleza é o lar eterno dos fiéis. Não haverá mais dor, lágrimas, tristeza ou morte. A presença de Deus será plenamente acessível, iluminando tudo com sua glória. Ele será o centro de toda existência.